Bom dia, meus queridos! Hoje, 24/9/2020, mais um dia de avaliação. E nossa avaliação de hoje é de língua portuguesa. Então, vamos lá? Pegue a sua avaliação e o seu estojo e vamos começar. Complete aí com o nome completo, o seu número, a data, 24/9/2020. Professor já está escrito aí, turma segundo A. Vamos começar com a questão número 1. Então, começaremos já com um texto de uma fábula. E através da leitura deste texto, nós poderemos estar respondendo as questões 1, 2 e 3. Então, preste atenção. O cão e a sombra. Um cão levava na boca um pedaço de carne quando, ao passar por um riacho, viu no fundo da água a sombra da carne que parecia maior. Soltou a que levava nos dentes para tentar pegar a que via na água. O riacho levou para sua correnteza a verdadeira carne e a sombra, ficando o cão sem uma nem outra. As fábulas de Esopo, de Joseph Safan. Então, é um trechinho aí de uma fábula, né? E com o tema O Cão e a Sombra. Depois que você leu, né, releu, se for necessário, você vai estar respondendo as questões 1, 2 e 3. Na número 1, você vai estar marcando aí com um X na letra a resposta correta para esta pergunta. Qual poderia ser a moral dessa história? Então, nós sabemos que toda fábula tem uma moral, um ensinamento. Então, vamos lá? Então, aqui na letra A, quem tudo quer, tudo perde. B, a pressa é inimiga da perfeição. C, quem desdenha quer comprar. D, o apressado come cru. E, a união faz a força. Então, dentro do que nós lemos, qual seria a moral da história dessas alternativas? Você marca com um X em cima da letrinha. A, B, C, D ou E. Só há uma resposta. Na questão 2, você vai estar respondendo, escrevendo aí a resposta. De acordo com a fábula, o que o cão viu no fundo do riacho? Então, você vai estar respondendo aí. Lembrando que a resposta começa com letra maiúscula, isso mesmo. Na número 3, ainda sobre o texto, você vai estar aí respondendo, ou seja, você vai estar circulando. Então, vamos aqui, ó. As palavras a seguir foram retiradas da fábula. Leia em voz alta e circule a sílaba tônica de cada palavra. Então, você tem algumas palavras que estão escritas no texto, na fábula que nós acabamos de ler. Você vai estar circulando, você pode escolher um lápis colorido de sua preferência e estar circulando a sílaba tônica, ou seja, aquela considerada mais forte na palavra, aquela que eu falo com mais entonação. Então, você vai estar fazendo isso nas palavras boca, água, pedaço, dentes, carne e correnteza. É só circular. Indo para a questão 4, vamos ler novamente um texto para estar respondendo as questões 4 e 5. Na cara do seu melhor amigo. Você chega em casa e lá vem seu cãozinho com cara de arrependido. Deve ter feito alguma besteira, você pensa. E, procurando, logo encontra uma almofada rasgada ou uns biscoitos meio comidos. Já passou por isso? Ora,
Todo mundo sabe que os donos de cachorro são capazes de dizer se seus animais de estimação estão tristes, alegres ou com medo. Está na cara, ué. E uma pesquisa realizada nos Estados Unidos acaba de confirmar isso. O experimento contou com a participação do cão policial Mal, um pastor belga de 5 anos, e voluntários com ou sem experiência junto a animais de estimação. Os resultados mostraram que boa parte das pessoas é capaz de reconhecer as expressões faciais caninas. Mal passou por uma sessão de fotos que capturou expressões faciais de medo, tristeza, raiva, nojo, alegria e surpresa. Depois de observarem as fotos, muitos dos participantes conseguiram interpretar as expressões do cachorro. Esse texto é de Sofia Montino, Na Cara do Seu Melhor Amigo, da Ciência Hoje para Crianças. Com base nesse texto, nós vamos estar respondendo agora. Número 4. Para que serve esse texto que você leu? A. Para ensinar a fazer algo. B. Para se comunicar com alguém que está longe. C. Para divulgar informações científicas. D. Para ensinar uma moral. E. Para divertir o leitor. Então, você vai estar marcando com um xizinho em cima da letra correta. 5. Ainda com base neste texto, você vai estar respondendo aqui, ó. Releia o texto e encontre 5 palavras com 2 S e 5 palavras que têm um S só com som de Z. Então, você tem um quadro aí que está escrito de um lado palavras com 2 S e no outro palavras que têm S com som de Z. Então, você vai estar procurando no texto que nós acabamos de ler e vou estar escrevendo aqui 5 palavras de cada, encontradas no texto. 6. Leia o trecho do conto a seguir. Agora a gente vai ler um trechinho de um conto. Esse conto é o conto do Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que vivia numa aldeia. Era a coisa mais linda que se podia imaginar. Sua mãe era louca por ela e a avó mais louca ainda. A boa velhinha mandou fazer para ela um chapeuzinho vermelho e esse chapéu assentou-lhe tão bem que a menina passou a ser chamada por todo mundo de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, tendo feito alguns bolos, sua mãe disse-lhe: vá ver como está passando a sua avó, pois fiquei sabendo que ela está um pouco adoentada. Leve-lhe um bolo e este potezinho de manteiga. Chapeuzinho Vermelho partiu logo para a casa da avó, que morava numa aldeia vizinha. Então, esse é o trechinho do conto do Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault. Você, com base no que você acabou de ler aqui, deste trecho, você vai estar, ó, assinalando com um X, ó, de acordo com o que você estudou sobre contos, que parte da história é essa que nós acabamos de ler. Que parte da história é essa que nós acabamos de ler. Marque um X na letra que representa a sua resposta. Aí você vai encontrar 4 figuras. Então, aqui a figura A é a situação inicial. B é o clímax da história. Ou C é a complicação, ou D é o desfecho. Então, com base no que nós lemos ali, o que está escrito ali no trecho do conto da Chapeuzinho. Qual dessas imagens é a correta? É a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Qual delas está mostrando o que a gente acabou de ler no trecho do conto? Então, você vai estar observando aí e vai estar fazendo um xizinho em cima da letrinha que corresponde à situação que está sendo
descrita no que nós lemos, ok? Bom, 7. Os textos que você leu nas questões anteriores são textos ficcionais, ou seja, eles foram inventados, ou reais. Então, esses textos foram inventados ou foram reais, né? Os que a gente acabou de ler aqui na nossa avaliação. Então, você vai estar vendo aí e vai estar ligando os títulos e se eles são textos ficcionais ou textos reais. Então, aqui você tem, de um lado, você tem uma coluna onde tem aqui, ó, fábula, o cão e a sombra. Você vai estar ligando se ele é um texto ficcional ou um texto real. Então, você vai estar fazendo a ligação. Então, para isso, você vai precisar da sua régua e de lápis colorido. O texto da divulgação científica na cara do seu melhor amigo, ele é um texto ficcional ou ele é um texto real? Então, você vai ligar em qual tipo de texto ele é. E o conto Chapeuzinho Vermelho, ele é um texto ficcional ou ele é um texto real? Então, façam aí direitinho, usando a sua régua e lápis colorido, para que fique mais organizado e mais fácil de visualizar. 8. Nos anúncios publicitários, o slogan serve para chamar a atenção do leitor para consumir ou usar o produto. Pinte o slogan no anúncio a seguir. Então, você tem aí um anúncio de sorvetão, sorvetes, e aí a gente tem uma imagem muito bonita para chamar atenção, e abaixo você tem uma frase: o verão pede um sorvetão. Você vai estar observando, analisando esse anúncio publicitário que diz respeito aos sorvetes, né? Estamos fazendo um anúncio aí de sorvetes. Você vai estar pintando com um lápis colorido da sua preferência, qual dessas palavras ou o que você está vendo aqui, o que é o slogan, qual é o slogan. Então, você vai estar pintando, só pinte em cima mesmo do slogan. Pinte o slogan no anúncio a seguir. Então, é isso que você vai estar fazendo, somente isso. Depois, você vai observar agora a capa de um livro para responder a questão 9. Então, observe bem, veja tudo. Veja aí que temos o nome do autor, o nome do ilustrador, o nome, o título do livro e também o subtítulo. Observe tudo totalmente aí, com bastante atenção, para que você possa conseguir responder a número 9. Então, aqui, ó, é Tereza Lopes, Histórias que Acabam Aqui, Contos para a Infância. Então, vamos lá. Na número 9, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, identificando os elementos dessa capa do livro. Então, novamente, você pode estar observando e vendo aí. Número 1, temos Tereza Lopes. Número 2, Sara Costa. Número 3, Histórias que Acabam Aqui. Número 4, Contos para a Infância. Do outro lado, a gente tem uma outra coluna que tem os seguintes: título, subtítulo, autor e ilustrador. Então, você vai estar colocando lá. Se Tereza Lopes Tereza Lopes é título, subtítulo, autor ou ilustrador. Aí, você vai estar colocando o número 1 na coluna, no nome correspondente. O que Tereza Lopes é? Ela é o título, ela é o subtítulo, é o autor ou é o ilustrador? E daí você vai colocar o número correspondente, certo? Bem facinho aí, só que preste atenção. Aqui não é para fazer X, aqui é para colocar os números no lugar certo, na coluna aqui, ó.
numere a segunda coluna de acordo com a primeira. E o número 10, para fechar nossa avaliação, você vai estar escrevendo o nome das imagens abaixo e, se você precisar, consulte o banco de palavras. Então, você tem aí 4 figuras, A, B, C e D, e tem também um quadrinho onde você tem as palavras escritas. Então, você pode estar consultando esse banco de palavras, né, nesse quadrinho, e estar escrevendo no local correto da imagem. Então, você vai observar a letrinha A, qual é a imagem que você tem, e vai estar escrevendo o que é o nome, né, a palavrinha correspondente à imagem nas linhas. Então, você vai fazer isso com a A, B, C e D. Prontinho. E é isso aí. Nossa avaliação de língua portuguesa termina por aqui. Bem facinho. É só, novamente, como eu digo para vocês, prestar muita atenção. Releia, se você não entendeu, se você não sabe fazer uma, não fique parado ali. Vá adiante e depois você volta com calma, relê novamente e com certeza você vai conseguir responder. Tá bom, meus lindos? Então, eu espero depois as fotinhos da avaliação pronta. Novamente, vou estar pedindo para vocês, antes de enviar a fotinho, confiram se você fez tudo, se você respondeu realmente aquilo que você estava querendo, né? Não esqueça de nada, tá bom? Então, tá ótimo, meus lindos. Boa prova e a gente volta amanhã com geografia. Um beijo grande. Tchau, tchau.